Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. A questão é por que o Frank está vendo isso? Porque talvez o Frank seja uma arma ancestral. Talvez ele será Pluton. Porque o cartaz de procurado do Frank é um barco. E ele vai enfrentar o San Juan Wolf, que tem um apelido de barco. Ele é o navio de batalha colossal. E Pluton é dito como um navio de batalha colossal. É uma parada que eu acho que é o que tá me deixando mais bizarro aqui, que tá me deixando Deixa eu tirar aqui maluco, o negócio pra ver o Twitter, peraí. é a Arc Maxim, né, ali do Enel. E se parece muito, cara, ali entre o confronto do Deus da Terra com o Deus com a serpente do inferno. Parece muito com a arca ali que o Enel criou. Porque não tem como ser a arca do Enel, sendo Ela não que o existia, ué. Enel ainda. O Enel mandou fabricar ela, né? O Enel mandou fabricar ela. Então, dá pra pensar que pode ser Uranus. Dá pra pensar que pode ser Uranus ali e, inclusive, tem um raio vindo dela e acertando a árvore, né? Então, e a gente sabe que é exatamente assim que supostamente Uranus ataca, né? Porque o Vegapunk não fala que é Uranus que tá na mão de Mu, mas a gente, para quem é um bom entendedor, meia palavra basta. Pois é. Ele fala que não é a Mother Flame que atirou, mas a Mother Flame é o combustível para ser usado numa arma ancestral. A gente sabe que Pluton tá lá em Wano e que Poseidon tá com a Shirahoshi. A única que resta é a Uranus, e que tá na mão de Mu. Então, talvez a Arc-Maxim ela seja inspirada na Uranus original, o que faz todo sentido, aquele paralelo que nós temos, porque é idêntico a destruição de Lulúcia com a destruição de Birkan, é praticamente a mesma coisa, é um Ctrl-C, Ctrl-V, se você for olhar as cenas tanto animadas quanto também no mangá. Então, talvez o Enel tenha criado a Arca Maxim para ser uma inspiração baseada ali em projetos que ele deve ter encontrado sobre Uranus. Só que Uranus seja essa arma ancestral que está entre o Deus da Terra e a Serpente do Inferno. Pelo menos é o que eu consigo enxergar aqui para algo assim. Mas essa parte esquerda, da parte direita do painel dessa página, ela é absurda. E tem 1 milhão de interpretações diferentes, velho. A 1 milhão, questão pelo é menos 1 milhão. por que essas duas coisas estão se enfrentando? Essa é a questão. Por quê? Então, eu queria falar três coisas. Primeiro, sobre essas 20 pessoas aí, 19 pessoas. 19, né? Eu não tenho certeza se são 19 pessoas, porque eu acho que é uma pessoa se movimentando na escada rolante, descendo ali e depois subindo com o negócio. Eu acho que é tudo uma pessoa, só que, tipo, é negócio de movimento em desenho, né? Tipo, ela tá descendo, ela chega lá embaixo e sobe com o negócio. Eu não acho que sejam 19 pessoas. Porque também os 20 reis que a galera tá falando, para mim isso daí é antes do século perdido. Então eu acho que não tem nada a ver com os 20 reis isso aí. E esse dragão, muita gente estava pensando que ele era Imo, ou do mal. Só que ele está enfrentando a serpente. Então ele pode ser o deus do sol dessa época aí. E a gente está vendo o crime de Zunisha. O deus da terra provavelmente essa silhueta em coroa em cima do Zunisha. E eles estão do lado da serpente que destrói o mundo, junto com essa figura com a coroa em cima de Zunisha. E esse foi o crime de Zunisha. Possível. Pelo menos eu acho que é isso, porque até agorinha, minha interpretação ainda era que esse dragão era do mal também. Só que ele tá lutando contra a serpente. Então ele provavelmente é o deus do sol dessa época aí. Nós E temos. provavelmente eu também. Nós temos umas correlações entre dragões e serpentes muito interessantes em One Piece. E a outra coisa que eu quero falar é que o que eu acho que aconteceu no primeiro mundo.
Eu acho, ó, calma aí, deixa eu pegar o texto aqui na Manga Plus. Roberto, Diga. pelo amor ao seu editor, Hum. depois que o Milgras terminar, você pode fechar a live, aí começa a outra, aí você já sinca pra mim por já começar o trabalho. Tá bom. Pelo amor ao seu editor. Pode deixar. Ó, Pode deixar. no primeiro mundo, Hum. na terra havia chama, as pessoas sucumbiram à sua cobiça tocando o sol proibido. Uhum. Pra mim, isso daí, tipo, quando eu falei lá no Twitter que era claro, o Tassiano e o narrador meio que me atacaram nos comentários falando. Eles mataram ele. Cuidado, falaram. Não, você tá falando que é a Bíblia, o Oda também usa várias referências de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Você não pode falar que é 100% a Bíblia, que não sei o que. Você tem 100% de certeza que é a Bíblia. Eu tenho 100% de certeza que é a Bíblia. E aí eu vou Hum. E aí eu vou falar o que eu acho que é. Eu acho que foi uma alegoria pro fruto proibido de Adão e Eva. Eu acho que essa chama é o começo das Akumas no Mi, mas elas ainda não eram frutas. Eu acho que quando eles tocaram nessa chama, alguns dos que tocaram ganharam poder. Uhum. E assim como na vida real, quando a Eva sucumbiu na vida real não, né? Na Bíblia. A Eva sucumbiu à cobiça e mordeu o fruto, e aí existiu o pecado no mundo, foi criado o pecado, tal, blá, blá, blá. Sim. Eu acho que eles tocaram o fogo, e aí o fogo deu poderes para quem tocou. E aí essas pessoas com os poderes, começou a existir a desigualdade e o pecado, e aí esses com poderes colocaram aqueles sem poderes como escravos deles. Não, entendi. O que eu acho que é o seguinte, eu concordo com a sua E alegoria aí- com a Bíblia. E aí eu acho que os escravos ficaram sabendo, né, que eles ganharam poder através dessa chama. Aí eles foram com essa chama e rezaram, e aí surgiu o Deus Libertador. E aí o Deus da Terra, que seria esse cara com a coroa em cima de Zunisha, ficou bravo, e ele com a serpente quis destruir o mundo por causa do Deus do Sol, e o Deus do Sol é o dragão, que surgiu pelos escravos para lutar contra eles. Eu não tenho certeza em relação a isso, Migras, porque só tem dois personagens aqui que são mostrados com coroas em todo o mural. É a sereia e o que está controlando Zunisha. Então eu acredito que sejam os dois soberanos. É importante ainda dizer que nós não temos o Luffy ou o Joy Boy, quem quer que seja, com uma coroa aqui. Só tá com o cabelo dele, a não ser que vocês imaginem que isso seja uma coroa. E ele tá claramente com o Hagoromo, que é o que mostra que a Akuma no Mi tá desperta. Ponto. O que eu acho é o seguinte. Isso aqui é uma alegoria para a Bíblia com 100% de certeza, porque a gente tem Adão e Eva, literalmente, descritos na obra, e como eu mostrei, e Mu. Mas beleza. Não somente isso. O nome do capítulo é Shinten, que faz referência a literalmente, está escrito lá no nome do Harley. Harley é uma Bíblia. É uma Bíblia. É literalmente uma Bíblia, tá ligado? Harley é uma Bíblia. Que foi dado pro rei Harald. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. É texto sobre deuses, né? Texto sobre Deus. Escrita que você tinha sobre falado Deus. no começo da. Shinten, é isso Escrita aqui, ó. sobre isso. Escrita sobre Deus, isso. Escrita sobre deuses. Isso exato. aqui faz uma referência. Olha como é intrincada essa porra. E me digam que isso aqui que não foi pensado, tá? Escrita sobre os deuses é o nome do capítulo, que é o significado do capítulo. O nome do capítulo é Harley. Se você vai procurar Harley, não tem nada a ver com Harley Davidson, pelo amor de Deus. Tá? Não tem nada a ver. Nada a ver. Harley e Davidson são nomes das pessoas que criaram lá, os americanos que criaram a coisa de moto. Só que isso aqui faz uma referência ao Kodiki. No Kodiki a gente tem o Kamusari, que significa, entre outras coisas, partida de Deus. Além de partida de Deus, a gente tem aqui o golpe do Shamrock. O golpe do Shamrock, cadê? Ó, volta. Aí, ó, ali embaixo. Partida de emergência, Scramble. Literalmente. Deve ter aqui, ó. Scramble, meaning. O rato. Aqui, ó, uma partida rápida, exatamente. Embora rapidamente, de uma maneira estranha. É literalmente isso. Tá tudo ligado. Tudo tá ligado. Entendeu? E se você vê a porra do kanji aqui, ó, ten, que eu já mostrei várias e várias vezes. Ten, quer dizer, eu mostrei uma vez só hoje, né? Mas tudo bem. Significa Suécia. Quem que é da Suécia? A Nami. Quem que é da Suécia? Quem que é referência da Suécia? Os vikings. Tá tudo lá, velho. Tá tudo aqui. E quem tá no meio da conversa? Quem tá no meio da conversa? A Nami. A Nami tá aqui no meio da conversa. A Nami tá no meio da conversa. Não é por acaso. Não é por acaso. E Elbaf Então- tem referências vikings. Tem referências vikings, exatamente. A questão é... Frank Eu queria está saber- aqui.
Eu queria saber, Hum. ô Mil Graus, essa parte que você falou sobre das Akuma no Mis, os poderes serem gerados ali dessa chama, eu acho que não se encaixa muito com a parte que o Vegapunk fala sobre os desejos. Eu acho que, por exemplo, eu vejo, a minha interpretação sobre essa fala do Vegapunk, ela se encaixa no sentido de que para a pessoa despertar um haki é algo muito difícil. É uma parada extremamente difícil. O Rayleigh fala que tem que acontecer lá os céus e a terra, uma coisa assim, uma vontade extremamente absurda para conseguir ter um poder desse. Agora, uma Akuma no Mi, assim que a pessoa consegue um poder de uma Akuma no Mi, ela já consegue lutar, já começa já a lutar ali para libertar as pessoas ou até mesmo para criar um caos absurdo, como foi no caso do Kuma. Então, eu acho que a Akuma no Mi, ela é uma resposta contra a escravidão por si só. Então, por isso que eu vejo que Imu odeia as frutas do diabo. Porque com o poder das Akuma no Mi, as pessoas conseguem se revoltar contra ela de uma forma mais fácil. Né? Não precisa ter a necessidade de ter um haki para conseguir entrar ali em disputa contra ela. No caso, quando você está falando que eles tocaram as chamas e mesmo assim não seja a origem das Akuma no Mi, mas seja a origem dos poderes, eu acho que já não cabe aqui na parte do desejo. Se o texto fosse assim: na Terra havia chamas e as pessoas sucumbiram ao desejar Não, tocar o mas, sol proibido, aí eu acho que encaixaria perfeitamente a parte do desejo. Porque elas mas, desejariam esse sentido, elas desejariam ali esse poder, e o poder iria ser desperto nelas, ou através do tipo ali de algo que se originaria depois das Akuma no Mi. Não sei se é o que você quis interpretar aqui. é que cobiça e desejo são meio que sinônimos. Então depende do ponto de vista. No ponto de vista do texto, tá cobiça. Só que para os primeiros que de certo tocaram e conseguiram os poderes, pode ter sido desejo para eles. Não, eles não viram como É porque cobiça. Porque o que eu vejo é que seria a parte assim, ó, que eles. Ó, a minha ideia é que toda vez que alguém reza ou ora ali, acaba sendo algo que invoca um poder de uma Akuma no Mi. Seria, eu acho que, na minha visão, nesse sentido, porque aqui seria a ligação que tem tanto o deus da floresta, que a gente tá falando sobre a possibilidade de Eva ser o deus da floresta, né? Também o Roberto trouxe o ponto do Chopper ser o deus da floresta. Mas eu acredito que, tipo assim, essa parte do desejo, dessa parte ali de rezar, ou essa parte de cobiça, tem alguma conexão assim por si só. Mas eu não sei se teria ali uma parada pra ter essa, Sabe, essa, essa sabe ideia. por quê? Porque Ah, o que eu interpretei no segundo mundo é que foi quando as Akumas no Mi surgiram. Eu acho que esse então, isso eu aí acho eu também que concordo. eu acho que esse povo que conseguiu os poderes, do primeiro para o segundo mundo, eles se tornaram demônios, literalmente demônios. E aí o deus da floresta conseguiu, tipo, domar eles e colocar alma, sei lá, a gente não sabe ainda o que ele fez, mas ele conseguiu domar os demônios e colocar em frutas. E aí o deus do sol espalhou, tipo, pelo mundo essas frutas, entendeu? Com a alma dos demônios que ficaram, que eram no Hum, mundo e eram e entendi. tinham. Então, e nesse sentido se encaixaria com a fala do Vegapunk, né? De que os primeiros E aí, humanos desejaram, cobiçaram, e aí eles tocaram nas chamas, ganharam poderes, e aí no segundo mundo, o deus da floresta, ele meio que incube as almas dessas pessoas em frutas, e assim vira ali as Akuma no Mi. Seria mais ou menos isso. isso. Entendi. Caraca, esse capítulo. Então, vocês. Agora eu vou dar a minha opinião. Vamos lá. Por que eu acho que é uma alegoria para a Bíblia? Primeiro, eu já expliquei todas as referências. Ah, Segundo, tem os animais andando em pares ali sim, também, do não lado só da isso. arca de novo. Sim, não somente isso, mas o negócio é o seguinte. Eu É, esqueci do nome. o. Peraí, deixa eu retomar o fio da meada. O que é dito que eles, quando Adão e Eva cometem o pecado, né? O pecado original, é como é dito, né? É que eles comeram do fruto proibido. E essa fruta era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é uma referência ao saber, é uma referência ao conhecimento.
Por quê? Porque a primeira coisa que Adão e Eva fazem quando Deus vem vê-los, eles se cobrem, eles dizem que estão nus, Cobrem. né? E aí Deus pergunta para ele, como é que vocês sabem que vocês estão nus? Porque eles agora têm conhecimento. Então, na minha cabeça, a Mother Flame é a capacidade de você ter o conhecimento. Porque para você ter conhecimento, a coisa mais fundamental, e eu falo isso como um engenheiro, é você ter energia. Você não faz absolutamente nada sem energia, que é literalmente a representação da Mother Flame. E o sonho do Vegapunk, o sonho do gênio, né? Que é literalmente o nome de um volume de One Piece, né? The Genius Dream, One Piece. Bom, é o nome de um capítulo e é o nome de um volume. É o volume 106, exatamente esse, tá? Então, qual que é o sonho do Vegapunk? É compartilhar conhecimento e energia de graça para o mundo inteiro. E ele faz isso através do Dropbox, do OneDrive, do Google Drive. Como assim? Um servidor na nuvem. Literalmente na nuvem. Entendeu? Então, a alegoria do Sol é uma das... A alegoria do Sol e do Deus do Sol é a única coisa que é mencionada nos três versos, nas 3 páginas, nos 3 mundos. Species Amurot mandou R$1. O nome do ataque do Kaido é Conquistador dos 3 Mundos, Perfeito. Ragnarok. Perfeito, exatamente. Agora, a gente não sabe se é uma referência aos 3 mundos de Elbaf ou aos 3 mundos que já aconteceram. Não acho que sejam os 3 mundos que aconteceram, porque o Kaido não parece conhecer toda a história. Pelo menos ele não deu essa impressão. O que o Kaido fala é, você também não pôde se tornar Joy Boy. Isso eu me lembro quando foi isso, quando ele derrotou o Luffy pela 2ª ou 3ª vez. Não lembro mais quantas vezes o Luffy perdeu. Mas quando ele derrota, fala assim, então você também não pôde se tornar Joy Boy. Eu acho que ele tá falando no sentido de você também não pôde despertar a Akuma no Mi, mas isso não vem ao caso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Embora Taiyo no Kami seja mostrado nos 3 versos aqui, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais. Me perdoem, mas a qualidade do leitor aqui é bem ruim, tá? Taiyo no Kami, o Deus do Sol, aqui, entre aspas. Taiyo no Kami aqui vai ter, se aparecer aqui de novo, também estará entre aspas, mas aqui não está. Mas aqui também está, entendeu? Então isso significa que é o Deus do Sol, para diferenciar do Sol propriamente dito. Porque Isso, este duas coisas Sol diferentes. não tem nada a ver com este Sol. E pode ver que a faca tá para matar este Sol. Não necessariamente o demônio, mas o Sol. Bom. Então, eu acho que é isso que eles querem dizer. O Sol é o conhecimento proibido que, embora pudesse ser usado para levar para o bem das pessoas, sempre causa o mal. É descrito aqui, é descrito aqui, é descrito aqui. E literalmente foi o que aconteceu. Ele tá sendo literal, né, cara? Ele tá sendo... não literal no sentido de ser literal, porque a gente conhece hoje o Sol como Mother Flame. Porque senão seria chamado de Mother Flame. Mas naquela época poderia ser chamado de simplesmente Sol, né? Dependendo da forma como era carregado e tudo mais. Então, o texto está se definindo ali como algo daquela época, né? Como eles estavam enxergando a situação naquela época. Mas é importante lembrar que esse Sol aí e a Mother Flame não são a mesma coisa, porque o Vegapunk ele fala que ele não conseguiu recriar a energia do... Não completamente. Não Não completamente. completamente. Pera aí. Ele... Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que a interpretação da Mother Flame pode ser, por exemplo, a energia nuclear e a energia do Sol. Por exemplo, uma comparação interessante, assim. E eu me despeço aqui exatamente para aumentar isso. o tamanho de vocês, porque eu tenho que me ajudar na edição. É isso. Eu vou Tá ficar bom. no chat. Falou. Valeu mesmo. A primeira vez que eu vi, o primeiro pensamento que eu tive quando eu vi esse Sol era que o Sol era o One Piece. E porque o One Piece é o Hitotsu Nagi no Dai Hiro, que é o tesouro que conecta todas as pessoas. Eu acho que esse Sol era para conectar todas as pessoas de alguma forma. Só que na verdade ele causou separação e guerra e foi por isso que o Roger viu. Foi o meu primeiro pensamento quando eu vi, assim. Quando eu vi a imagem, na verdade. Com o Imo com o Sol na mão. E provavelmente foi com esse Sol, por causa desse Sol aí, que ele conseguiu derrotar Joy Boy. Kai, Que é eu o Deus, sei. que é o Deus do Sol. Eu acho que eu descobri uma coisa interessante aqui. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Esses são os nomes dos planetas em japonês, que são literalmente os nomes dos Goroseis, tá?
Suisei, Mercúrio, é o kanji usado para o nome do Mercury. Mercury. Kinsei é o nome usado para o Vinasjuru, né? E os kanjis significam água, do Mercury, ouro, para o Vinasjuru. Por quê? Porque o Vinasjuru, ele muito provavelmente é de Wano, lembram? Lembram que ele é de Wano? Ele tem uma espada literalmente de Wano. E Wano era chamado de país do ouro. É por isso que ele é Kinsei, Vênus. Ó, e eu tô falando, hein? Plutão tá lá em Ringo. Eu já tô cantando essa bola há um tempo já. Pelo menos uma parte de Plutão tá lá. Calma, a gente vai chegar lá. Terra, tá vendo que esse kanji aqui, ó, Chikyu, terra. Este kanji aqui de terra, obviamente está aqui do deus da terra, Shinokami, tá? O deus da terra. Marte, Kasei, é o kanji de fogo. O kanji de fogo está em algum lugar aqui. Não sei se aqui é no das chamas da guerra. Cadê? Aqui é uma Nebricari. Enfim, deve provavelmente uma referência a fogo aqui ou do outro local. Júpiter. Esse é o kanji de árvore, lembra? Deus da floresta, é árvore. Saturn significa, né, Saturn, né, que é a pronúncia. Esse aqui já foi, foda-se ele, ninguém liga pra ele. Uranus, aqui são as armas ancestrais, tá? Uranus, Neptune, que eles mudaram o nome, isso é interessante, tá? A única arma ancestral que não tem o nome de um deus romano é Poseidon. Por quê? Porque os romanos literalmente roubaram a mitologia grega, né? Mercúrio, Vênus, Terra, isso aqui são todos nomes de outros deuses gregos, tá? Que eu acho que é o que aconteceu. Só que aqui eles não roubaram. Por quê? Porque é uma pessoa. Poseidon, entendeu? É aqui, Plutão. Ah, e por que Plutão é um lugar e por que não está em outro? Por que você acha que o Frank pode ser Pluto, Roberto? Porque Plutão não precisa ser necessariamente um barco. Foi dito que é um barco enorme, mas não nada garante que é um barco só, porque a gente tem as plantas de Plutão. Por que tem a planta de Plutão ainda? Para fazer outro Plutão. Qual outro Plutão? Eu acho que as armas ancestrais estão descritas aqui. Não é para menos que o Frank está mostrado aqui. Com destaques em norte, sul, leste e oeste, assim como esses bichos aqui. Importantíssimo. Por quê? Porque o Oda é maníaco, ele é uma pessoa problemática, ele é uma pessoa doente. Pera aí, eu recebi um áudio aqui que eu queria ouvir em live. Deixa eu ver se eu consigo ouvir isso aqui em live. Eu vou ouvir primeiro sozinho e depois falo com vocês. Pera aí, uns 5 segundinhos. O Moreno ele faz live de futebol, tem um canal no YouTube, é um cara famoso, ele mandou esse áudio aqui, ó. Vamos, porra! Vamos, chora! Eu atrasei minha live só pra ver essa porra ao vivo. Vamos, porra! Chora, moleque! Ele falou assim, eu te amo. Valeu, meu irmão. Bom. Eu quero ver os cortes de eu chorando depois, a sacanagem que o Gui vai fazer comigo, mas enfim. Pode traduzir a última frase da Mulher Gigante sobre esse painel? Claro. Essa daqui? Dakara não Sarakorewa. É por isso que, ao olhar, nós pensamos que isso é Kodomo no Yume no Kamone. Que isso é só um sonho de uma criança. Kodomo no Yume é o sonho de uma criança. Pode ser o sonho do Luffy. Por quê? Porque o aniversário do Luffy é no dia das crianças. Não é por acaso. Mas o aniversário do Luffy é no dia do Karl Marx. Não tem nada a ver. É por causa do dia das crianças, tá bom? Robertão, eu preciso ir. Tá bom, então. Já Vai lá, 2 horas de live já. É. Galera, se inscrevam lá no Geek Brasil. Tem muita coisa pra gente conversar lá, né, sobre o One Piece. Tem muita coisa pra gente distrair dessa live também. Então, se inscrevam lá, me acompanhem no Twitter, que a gente tá sempre lá conversando. E as tretas, que eu tenho certeza que o Roberto vai se meter. Preparem os corações. Preparem os corações pra essa live. Eu tô sendo xingado desde quinta-feira, mas o Roberto vai começar hoje. Me marca lá depois nos xingamentos que eu vou lá responder um por um. Eu já silenciei tudo, porque eu não aguento falar com gente maluca, não. Não dá muito certo, não. Mas eu vou lá, gente. Se inscrevam lá no canal do Geek Brasil, no YouTube. Me sigam no Twitter também, LP Geek Brasil. Me acompanhem nas redes sociais. Me vê aí nos Reels ou no TikTok da vida. Clique em seguir também aí, que é nóis. Valeu, Roberto. Valeu, Mil Graças. Tamo junto. Falou. Tamo junto, meu irmão. Até mais. Falou, até mais.
Cara, Roberto, as outras são insuportáveis, tentando mentir pra elas mesmas Ah. que o One Piece não é tudo isso, que o Oda não é tudo isso e que o One Piece não é melhor do que... Eles não têm conhecimento suficiente pra falar. E eu vou explicar quando. Eu sempre faço uma thread depois, tá? Tá aí a divulgação do LP. Sigam ele nas redes sociais e se inscrevam no canal dele. O conteúdo dele é muito bom, tá? O negócio é o seguinte: a grande maioria das pessoas simplesmente não tem conhecimento suficiente pra explicar tudo que esse capítulo representa. Isso daqui é um negócio de maluco. Está literalmente tudo correlacionado da primeira página à última. Dá o nome do capítulo, ao nome do golpe do Shanks, a história de capas, o mural, tudo. Tudo Não, foi inclusive- extremamente bem pensado. Isso não é. Cara, Inclusive, eu acho que o Tassiano e o narrador ficaram eufóricos também, que quando saiu esse capítulo, fazia uns 3 dias atrás, que eu tinha visto um vídeo do narrador falando sobre os deuses que aparecem em Skypiea. Aí ele fala no vídeo, né? Não, isso daí não quer dizer nada. Que o Oda tinha pensado. tinha Ele aqui. cita Deus do Sol em um momento lá com outros deuses que não tem nada a ver, nem tem na história. Aí vem esse capítulo, toma, Deus da Floresta, Deus da Terra e Deus do Mar. Que lá em Skypiea era Deus da Chuva, né? Mas aí ele... E tem gente que ainda duvida do Oda, tá ligado? Cara, É o maior de todos. É o maior de todos. É o Deus porque, Supremo. o Roberto, o narrador e o Tassiano, eles pegam como referência outros autores. Tipo, outros autores fazem isso, então o Oda também faz. Aham. Só que o Oda, ele é o maior, ele é o melhor de todos. É igual comparar o Messi com os outros jogadores. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, o lance é o seguinte, eu vou fazer a thread lá botando todas as coisas e eu vou provar que Oda pensou em tudo. Até mesmo no fucking termo do livro. Porque ele podia se chamar só Harley e botar qualquer kanji sem pensar. Ele escolheu o termo a dedo. A dedo. Dentre 80 mil kanjis, 50 mil kanjis, sei lá quantos kanjis tem, porque às vezes ele usa kanjis chineses e tem muito mais kanjis chineses do que japoneses. Ele escolheu a dedo. E tudo se encaixa perfeitamente como Lego, caralho. É um bagulho de doente, é uma coisa demoníaca. Literalmente, cadê aqui o termo? Cadê aqui? Demônio. Literalmente. Mas enfim, vamos lá. Minha análise do que eu acho que é isso aqui. Primeiro de tudo, minha tradução, que eu vou postar, eu sempre posto lá, como eu traduziria isto daqui, tá? Vamos lá. Pra vocês aí do chat, tá? Eu não sei se eu posso mandar tudo. Eu vou mandar um mundo de cada vez porque a mensagem é muito grande. Este é o primeiro mundo. Este é o segundo mundo. Deixa eu apagar isso aqui. Porque eu tinha escrito mais coisa. Aqui. Este é o segundo mundo. E este é o terceiro mundo. É assim que eu traduziria muito provavelmente. Ia ter que passar por revisão, alguma checagem, mas isso aqui. Tá bom? Tá aí. Toda a tradução para quem quiser ver e tal. Então vamos lá. Vamos analisar um por um. Primeiro mundo, avião em chamas na Terra, as pessoas sucumbiram ao desejo, tá? Vamos lá. Chini honoari, hito wa yokubo ni make. Yokubo ni make significa literalmente perder para a vontade, perder para um desejo. Aqui eu dei uma adaptada porque é normalmente como a gente adapta isso daqui. Sucumbiram ao desejo, né? Que desejos são esses? Não sei. Provavelmente os desejos para as Akumas no Mi. Muito provavelmente, porque as Akumas no Mi nascem dos desejos das pessoas. Os únicos desejos mencionados no One Piece são os sonhos, que não são necessariamente desejos, os sonhos de você ter as Akumas no Mi e acho que é isso, Os desejos que você tá falando aí é o que a Manga Plus traduziu como cobiça, né? É mais ou menos a mesma coisa, é a vontade, é Yokubo, é isso aqui, ó. Yokubo. Desejo, tá? Apetite, lust, luxúria. Eu não teria traduzido como cobiça, porque cobiça tem um outro termo, mas é um sinônimo, tudo bem. Desejo, tá? Foi por isso que eu traduzi dessa forma. Já falei, eu sou um tradutor literal. Por quê? Porque se eu não traduzir isso aqui literalmente, eu abro margem para interpretações erradas. E é por isso que eu não adapto. Eu deixo a interpretação para o leitor, tá? Nem sei se o Roberto já leu a thread. Eu não li a thread ainda.
Ia ser melhor que até era o que eu e o LP tava falando aqui, porque, tipo, depende do ponto de vista, né? Pra quem escreve, tipo, desejo. Só que pros outros, as pessoas, pros escravos, sei lá, pode ter sido a cobiça dos caras que tocaram no sol. Só É que o, pra eles era um desejo. é Então o é tipo, aquela desejo. dualidade do ponto de vista. Não, mas a Que questão é você justamente falar, essa. Pensa assim, ó. Quais são as três coisas que não podem ser detidas? A mudança das eras, o fluxo do tempo, a mudança das eras e os sonhos das pessoas. Os sonhos das pessoas, os desejos das pessoas. Não é o mesmo termo, mas é literalmente o que é dito em relação às Akuma no Mi. As Akuma no Mi nascem dos desejos das pessoas. Literalmente. Kindan no Taiyo é o sol proibido. É este sol. É este sol. Não tem outro sol em One Piece até onde eu sei. A não ser que seja apresentado alguma outra coisa. Acho muito difícil. Tá? Os escravos pediram, oraram. E o Deus do Sol apareceu. Por quê? Porque o Deus do Sol é uma Akuma no Mi. Ele é uma pessoa que representa a liberdade, luta, tudo mais, mas ele é uma Akuma no Mi. É por isso que eu tô falando. E sucumbiram ao desejo, os escravos pediram horário e o Deus do Sol apareceu. Acho que é o caso. O Deus da Terra se enfureceu e junto com a serpente das chamas do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Quem será o Deus da Terra? Não sei. É o Barba Negra? Faz sentido. Por causa do quê? Da gravidade? Eu já falei. O poder da Yami Yami no Mi é muito estranho. Por quê? Porque ele é a única Logia que não se transforma no elemento. Ele toma todo o dano. E ele também fala na luta contra o Ace na Ilha Banaro que a Akuma no Mi me escolheu. As únicas Akuma no Mis que têm o poder de escolher e têm vontade própria são Zoans. E o poder dele é muito estranho para ser uma Zoan qualquer. Então eu acho que é uma Zoan mítica de um Deus. Sempre achei isso. E por isso eu acho que a Yami no Mi não é uma Logia. É provado? Não. Mas eu acho que é o caso. Então, o estalo na minha cabeça só veio hoje que o Deus da Terra não podia ser esse dragão, porque na pintura ele tá lutando contra a serpente. É possível. Perguntaram assim, deixa eu dar uma moral pro chat que eu não li muita coisa. Quem quiser repetir o que falou durante a live ainda tá aí, fica à vontade, tá? Eu leio tudo de novo. O RC Paulo, pela primeira vez no chat, seja bem-vindo, falou o seguinte: boa tarde. Deus da chuva em Skypiea, pode ser esse nome porque lá não tem um mar de água. E esse Deus ser do mar no capítulo 2 faz mais sentido. Eu sei o que você está falando. Você está falando do mar branco e do mar branco branco. Possível. Só que o termo usado em Skypiea é Deus da chuva. Né? Obrigado. É Amenokami. Eu vou dar uma olhada na tradução oficial logo menos. Ele tá falando que em Skypiea não tem Deus, não é Deus do mar, porque lá não tem mar. Entendeu? Aí Mas é Deus da chuva. Eles chamam de mar lá. Eles literalmente foi quem chama de mar branco branco são as pessoas de Skypiea e não outro de outro lugar. Então foram eles que chamaram. Não sei porque um tá chamando Deus do mar e o outro Deus da chuva. Não sei qual é porque teve essa mudança. Pode ver que tem chuva na pintura do século perdido em cima da baleia. Sim, tem uma chuva bem aqui, mas a gente não sabe se isso aqui é uma chuva realmente ou se isso aqui é uma chuva de raios. Não sei. Não sabemos o que significa. E a baleia aí, ó, que a gente sempre falava. Inclusive, na minha bio sempre falei, tá lá. Baleia é o animal mais importante de One Piece e tá aí a baleia. Sim, toda vez que Lefty é mencionada, tem uma baleia envolvida. É mencionada... A primeira vez que Lefty é mencionada é nos Cabos Gêmeos. Assim que eles entram na Grand Line, quando eles encontram a Laboon. Outra vez que a Lefty é mencionada é na Floresta da Baleia, em Zou. Todas as vezes. E no prédio que tem o Poneglyph, que fala sobre a Pluton. No prédio não, no castelo de Alabasta. Uhum. O símbolo do castelo é uma baleia, tá lá nas portas. Exatamente. O Shanrock usa o termo inútil de forma rude, do mesmo jeito que o Arlong usou para dizer que ele usava Nami como ferramenta. E o Luffy pergunta, útil? Provavelmente a Nami tá junto da galera por ter esse conflito do ideal de pirata, gente boa do Luffy fazer algo que o pirata que fez a Nami odiar piratas. Não somente isso. Quem falou isso foi o Ferreira Ferres. Eu não sei se você pegou o começo da live, Ferreira, mas é o seguinte. O nome do capítulo em japonês tem a leitura que é Harley e tem os kanjis que são Shinten. Eu tô repetindo isso porque talvez alguém não tenha visto. Shinten, que são esses dois kanjis, aqui ó, eu vou mandar pra vocês se vocês quiserem ver. Então aqui ó, tá? O segundo kanji, que é esse daqui, se você procurar, ele significa Suécia. E quem é da Suécia? A Nami, se fosse real. Coincidência? Tá bom então. Birka é uma cidade que fica na Suécia.
E ela existe de verdade. Em One Piece ela é mencionada 2 vezes. Tem 2 cidades com nome. E um dos patrimônios culturais da humanidade é a Cruz de Ansmar. Que fica em Birka. E este símbolo é o símbolo do Kuma. Literalmente o símbolo do Kuma, porque é uma cruz. Porque o Kuma faz uma referência à cruz, que ele é cristão. E é por isso que ele ainda está em Elbaf. Por isso ele está em Elbaf. Roberto, isso não pode ser, isso é uma loucura. De onde veio esse símbolo? Esse símbolo é a cruz de Ansmar, se eu não me engano. Ou de Ansnar, sei lá. Não lembro. E a foto na Bíblia do Kuma é um sol. Ansmar, cadê a cruz? Porra, cadê esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui, ó. Ansnar Cross. Calma aí. E é um cross, sim, aqui, ó. O monumento de Ansgar em Birka. Birka! Isto daqui foi pensado exatamente desde o capítulo 234, que foi... Você está mentindo. Não estou. Capítulo 234. Por favor, se lembrem. Olha o que tem aqui no capítulo 234. O animal favorito do Milgras. Uma baleia. Neste capítulo são apresentados muitos personagens importantes para One Piece. Pela primeira vez. Entre eles, o Kuma. E o Kuma, naquela época, já tinha... Caiu a live. F de transmissão. Desde que eu atualizei essa merda, ficou assim. Mas enfim, muito obrigado para quem ficou aqui. Vamos continuar. O que eu estava falando? Olhem o nível de doença e olhem para mim com a cara lavada e me digam que isso aqui não foi pensado aos mínimos detalhes. Desde o começo. Nome do capítulo, Shinten. Kanji do capítulo, Suécia. Quem é da Suécia? Anami. Muito obrigado. O que tem na Suécia? Birka, que é uma cidade que existe de verdade em One Piece. O que tem em Birka? A Cruz de Ansmar. A Cruz de Ansmar é uma referência a quem? Ao Kuma. Por quê? Porque é literalmente o símbolo que ele tem no peito, que é uma cruz. Porque ele tem sempre uma Bíblia na mão. E é por isso que ele está em Elbaf. Roberto, não pode ser. De onde veio essa cruz? Essa cruz foi colocada aqui pelo rei Harold, que tem One Piece, ele existiu de verdade. E ele tinha uma Bíblia. E o nome dessa Bíblia era, sabe qual? Harley. Fala pra mim que isso daqui é loucura, ou que é inventado. Olha aqui, ela existe de verdade aqui, ó. Tá aqui, ela existe. Não é essa Harley, não. Harley Miss. Essa aqui, ela existe de verdade. Entendeu? Por quê? Porque ele era pagão e ele se tornou cristão. Tudo se encaixa perfeitamente. Conecta tudo. Roberto, não pode ser. Tem mais referências a isso no capítulo? Tem sim. Shinten, que é o nome do capítulo, aqui pra vocês não dizerem que é mentira minha, ó. Este kanji. Deixa eu botar aqui, ó, pra quem quiser ver. Normalmente esse termo não é usado para bíblias. E é por isso que o Oda colocou Harley, para deixar claro que é uma referência à Bíblia. Só que o termo em japonês é uma referência ao Kojiki, que é uma escritura shintoísta, que é a Bíblia dos Shintos. E o que tem no Kojiki? O Kojiki tem uma referência àquele rato safado que o Milgras é fã. Sabia disso? É uma referência ao Kamusari. Quer ver? Yamato... Olha que coisa de doente isso daqui. O nome do capítulo, os kanjis usados, explica o capítulo, a história de capas, os capítulos passados e conecta tudo perfeitamente. Porque tá aqui, ó, Yamato Takeru. A morte dele, o termo usado em japonês é Kamusari, que significa a partida de Deus. Por quê? Porque Yamato Takeru era considerado o imperador do Japão, descendente de Deus. E não é só isso. Não, claro que não é só isso. Porque nesse capítulo o Shamrock usa um golpe. Ele nunca tinha usado um golpe antes. E ele usa o golpe de espada, assim como o Kamusari. E ele é o gêmeo do Shanks, não é? E ele é o gêmeo do Shanks, então ele usa um golpe que também tem partida. Isso aqui é Kinkyu Hashin,
partida de emergência. Entenderam? Ele é um doido. Isso é uma coisa demoníaca. Ele juntou 2 mitologias diferentes, 3 histórias diferentes, não sei quantos personagens diferentes. Eu vou beber água. Pensem em tudo isso que eu falei e me digam se isso daqui não foi pensado. Porque é coincidência demais. Se fosse 1, 2, mais 10, 20, 30, 50, não é possível isso. Não pode ser. Bebam água, senhores. Aproveitem que o Roberto foi beber água. Bebam água. Já bebeu água hoje, Milgres? Ainda não. Inclusive, meu amigo, a reação do Roberto ao espadão do Shanrock virar o Cérebro foi impagável. Não é um Cerber, é um poder, não é uma Akuma no Mi. Importante isso, tá? Sim, Não é uma Akuma o no Mi. Roberto, aproveitando, já sincou aqui pra mim, já tô baixando a live. O Show. parça Vitor Elias me mandou aqui no PV do Telegram, porque ele não sabe se você vai ver, que é o seguinte. Diga. Ó, na fala na fala do Roger do Oden, no capítulo 968, pode estar ligado aos poemas, já que tem aqueles que não Claro, poderiam mais pode. se encontrar e vão se encontrar, que seriam o Luffy e a Shirahoshi, que seria Nika Poseidon, no 968. Exatamente. Não, exatamente. E tá escrito aqui na coisa também. Eu mandei a tradução aí pra vocês. Tá escrito exatamente aqui, ó. Konton Niku Hakuari, né? Havia um branco, um espaço em branco em meio ao caos. Né?